Amém, igreja? Vamos à palavra de Deus. Salmo 73, versos de 1 ao 3. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí vem a consequência, por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Amém? De fato Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom para com o seu povo, para com os de coração limpo. Outras traduções vai falar para os de coração puro, para os puros de coração. Quanto a mim, pouco faltou para que eu desviasse. É o que o salmista diz. Devemos entender de quem é esses salmos. Esse é um salmo de Asaf. E quem foi Asaf? 1 Crônicas, capítulo 16, versos de número 4 ao 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Aliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, pela primeira vez, Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Então, igreja, esse salmo aqui não foi escrito por qualquer pessoa, a qual o Espírito Santo de Deus adentrou e capacitou e habilitou para escrever esse salmo. Mas ele era um chefe dos levitas. Ele era encarregado de adorar continuamente em frente ao tabernáculo que Davi erigiu durante as 24 horas. Ele tinha lá a sua hora de adoração contínua diante de Deus. Asaf, junto com outros sacerdotes, estava à frente do povo, louvando e adorando, enquanto a arca foi levada para Jerusalém. Asaf louvou diante de Deus no tabernáculo de Davi e também no templo de Salomão. O sacerdócio, o ministério de Asaf foi longo. Até na velhice, o homem estava exercendo o seu sacerdócio e adorando a Deus. Glórias a Deus por isso. Mas ainda assim, pouco faltou para o homem desviar, para o homem cair. Por quê? Por quê que um homem que escreveu 12 salmos ao todo, faltou pouco para cair? Porque teve inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, porque desviou o seu olhar, não olhando para o alto, mas olhando no horizonte, olhando para o mundo. Asaf, chefe de ministros de louvores, ministrando e louvando diante da arca do Senhor, homem cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de ser usado pelo Senhor para escrever ao menos 12 salmos. Ainda assim, pouco faltou para se desviar. Mas o salmo começa com uma sentença, lá no verso de número 1. De fato, Deus é bom. E isso é uma verdade que deve estar em nosso coração em todo o tempo. Independente de circunstâncias, como o adoramos aqui, não podemos temer e nem deixar essa verdade escapar de nossos olhos. Deus é bom. Olha o que o salmista diz em um salmo de número 34, verso de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glórias a Deus. Então, igreja,
Devemos verificar constantemente. Verifiquem, a Bíblia nos diz, constantemente, como o Senhor é bom. A prova é diferente de tentar. A gente provar a Deus é a gente ver e experimentar em nossa vida a bondade de Deus, no tempo de Deus. Procurem descobrir, é o que o salmista está dizendo, por vocês mesmos, por nós mesmos, como o Senhor Deus é bom. Quando o nosso refúgio, igreja, é o Senhor e nossa confiança está em Deus, é certo que seremos bem-aventurados. Deus pode não nos dar tudo aquilo que queremos, isso é fato. Não porque lhe falta poder, mas porque Ele não quer mesmo. Mas uma coisa é certa, Ele suprirá a suficiência tudo do que nós precisamos. Olha o que Filipenses garante. Quem garante isso não sou eu, não é sabedoria humana, mas é palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso de número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, vai suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Glórias a Deus. Tudo quanto nós realmente precisamos, Deus vai suprir. Nós somos infiel, Deus não. Deus é fiel, não vai negar a sua palavra, não pode negar a si mesmo. Se Ele falou, cumpre. Glórias a Deus. Essa é mais que uma promessa, é uma certeza, é uma convicção que eu tenho, que nós temos, porque foi Deus quem falou. Não é baseado em uma experiência, ainda que muitos experimentou Deus suprindo, a provisão de Deus, mas essa é uma certeza, lá atrás, hoje e sempre. Deus há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que nós precisamos. Glórias a Deus. Como aprendemos no culto anterior, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Olha o que João, terceira epístola de João, verso de número 2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Glórias a Deus. A Bíblia é maravilhosa porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas em tudo ela é a palavra de Deus. É Deus usando o homem para falar conosco. Então aqui não há uma mensagem do apóstolo João para alguma igreja lá atrás, mas é a palavra de Deus para mim e para você na manhã de hoje. Deus deseja que nós vamos bem em todas as coisas. Deus deseja que tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Glórias a Deus. O Senhor tem prazer na prosperidade dos que o servem. Deus é galardoador dos que o buscam, embora, porém, Deus deseje que o seu povo seja próspero. Note que João falou, que o Espírito Santo nos fala, assim como bem vai a tua alma. A prosperidade, irmãos, contudo, não é o objetivo final da criação, não é o alvo final de Deus. Olha o que 1 Timóteo nos diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus ama a prosperidade dos seus servos, amém. Deus é galardoador daqueles que o buscam, amém. Mas o desejo principal de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que Marcos diz, capítulo 8, verso de número 36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Então Deus é bom, de fato Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Deus ama a prosperidade do seu servo, como nós já apregoamos aqui, e Ele é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam, como já apregoamos aqui. Essas verdades na palavra de Deus são fatos, mas o objetivo de Deus principal é que todos os homens sejam salvos. Igreja, essa é uma verdade que devemos carregar em nossos corações. O Senhor quer me salvar. Todo o tempo temos que saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o nosso bem maior é ser salvo. O nosso bem maior não é ter carro do ano, não é ter uma conta bancária gorda, não é morar no luxo de um palacete. Não, nosso bem maior não é ser reconhecido entre os homens dessa terra de viventes. Não, o nosso bem é que quando tudo passar, céu e terra passar, a palavra de Deus não passar, seja uma palavra que diga: vem benditos o meu Pai, venham benditos o meu Pai. Isso sim é bem de verdade. Eu tenho certeza que naquele dia, todos os 100 homens da lista da Forbes, como 100 homens mais ricos do mundo, se não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, como aquele rico na parábola de Lázaro, iria dar tudo, iria ter preferido viver na miséria, iria ter preferido dividir comida com o cachorro, mas naquele dia ter um nome escrito no livro da vida, do que ter passado 80, 90, 100 anos no melhor do luxo dessa terra. Porque perto da eternidade, comparado com a eternidade, qualquer tempo, o homem que mais viveu, até mesmo Matusalém, não é nada, é como um sopro de vida. Não é nada, é como uma centelha, é uma existência efêmera. Amém, igreja? Então Deus é bom. A condição que o Senhor nos colocou aqui é para o nosso bem. O que estamos presenciando e desfrutando nessa terra de viventes é para nos levar mais próximo de Deus. E quando aprendermos a celebrar e a festejar no deserto, nós veremos a mudança que Deus realizará. Porque primeiro, antes de mais nada, Deus quer que o homem seja salvo. Não adianta a gente ganhar todo o mundo e perder a nossa alma. Não, mas é melhor não ter nada comparado a luxo, a fama e a riqueza. Não ter nada, viver na porção diária, viver naquele pouquinho que só serve para existir e viver, mas a cada dia está caminhando diante de Deus. Como Paulo bem disse, glórias a Deus, é bem melhor tendo somente o sustento e tendo só com que se cobrir e com isso se der por satisfeito, do que amar a riqueza e com isso servir a Mamon. Essa é uma verdade que devemos carregar em nossos corações. O Senhor quer me salvar. Por isso Deus morreu. Por isso foi que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressurreto trabalha em prol a isso, a salvação do homem. O único que pode frustrar os planos de Deus a esse respeito somos eu e você. Amém? Como? Aí entra no verso de número 3 de Salmo 73. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha o que Provérbios capítulo 14 nos diz, verso de número 30. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. O que não nos permite vivermos satisfeitos com o que já temos, igreja, é a maldita inveja. O homem que não tem casa inveja o que tem, o homem que tem uma casa inveja do que tem carro, o homem que tem um carro inveja do que o que tem o do ano, e assim aquele que está rico inveja o milionário inveja o bilionário, e o homem nunca se dá por satisfeito, acumula, 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 e como filho da sanguessuga, sempre dá e dá. A maldita inveja é a podridão dos ossos. Se o osso serve para firmar o nosso corpo, e esse osso está podre, certamente o corpo cairá.
a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado de aquilo que vemos, queremos para nós, porque o outro tem. Isso é uma maldição. Isso é o que nos leva a cair. Olha o que o salmista pensou ao olhar na horizontal visando o mundo. Salmo 73, verso 12 e 14. Esses foram os pensamentos. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Eu lembro que uma vez eu outrora gostava de ver, e isso é ter inveja da soberba e da prosperidade do ímpio, na lista dos 100 mais das Forbes, dos homens mais ricos do mundo, em sua maioria eram ateu ou agnóstico, acreditavam num ser superior, mas não lhe servia, acreditava que somente um pouquinho de bondade que faziam, um pouquinho de que eles dividiam as suas riquezas, suas fortunas, já era o suficiente. A maioria são ateus. Então esses ímpios, Deus permite sim que eles acumulem riquezas, que eles tenham insegurança, que na velhice desçam às sepulturas. Os ímpios, eles pagam o preço. E muitas das vezes esse preço os nossos olhos carnais não contemplarão, mas nós sabemos o fim dele. Mas olha o que o salmista diz: eis que estes são ímpios, quando olhavam com os olhos da carne, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Esse é o diagnóstico do salmista. Se o objetivo dos nossos esforços ao nos santificarmos a Deus, igreja, for riqueza, luxo, fama e coisas desta natureza, sinto muito informar, mas estamos servindo ao Senhor errado. Se o salmista estava se lavando, se purificando e querendo a riqueza dos ímpios, querendo a segurança dos ímpios, e se é esse o motivo que nos traz à casa de oração, seja na terça, seja na quinta, seja no sábado no Santo Monte, seja no domingo de manhã, se esse é o propósito, é um diagnóstico verdadeiro que a palavra de Deus nos diz: em vão temos purificado o coração e em vão temos lavado as nossas mãos. Não é certeza de que todos nós, adorando a Deus da mesma maneira, teremos a mesma conta bancária. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Se o objetivo de limpar as mãos e purificar o coração é ter riqueza, é ter luxo, é ter fama e coisas dessa natureza, estamos servindo ao Senhor errado. Não é Jesus, é Mamon. Mas se o nosso objetivo é ser salvo, é ter um conhecimento verdadeiro, é conhecer o santo, como discípulo amado, poder reclinar o nosso peito ante o coração de Jesus, glórias a Deus. Não é em vão, não é em vão que temos purificado os nossos corações e limpado as nossas mãos. Se o objetivo é ter paz que o mundo não vou dar e ter amor de filho, então igreja, se estamos limpando as nossas mãos, lavando as nossas mãos na inocência e purificando nossos corações para ter a paz que o mundo não vou dar, ter o amor de filho, então correção e castigo é certeza. E não é eu quem diz. Hebreus capítulo 12, versos de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se há correção, há amor, Asaf. Se há correção, há amor. E se há açoite, há adoção de filho. Podemos olhar para os céus e clamar: Abba, Pai. Mas se o Senhor nos permite prosperar, vai tudo certo, e não vemos uma carruagem de fogo à nossa espera para nos levar para o céu, cuidado.
Pode ser que é segurança e riqueza de ímpio. Não estou dizendo aqui que o servo do Senhor nunca vai ter prosperidade. Novamente, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Mas o nosso objetivo é sempre buscar a Deus, é sempre louvar e adorar ao Senhor. Mas o que nos chama bastante atenção é que, se por um lado, Asaf, o salmista, ele declara que pouco faltou para que ele desviasse os passos, para que ele escorregasse e caísse, quando invejava a riqueza e a prosperidade dos ímpios. Ele mostra o que foi que realmente abriu seus olhos. Qual foi a ação do salmista para que esse pouco não fosse totalmente um escorregão e uma queda? A frequência nos cultos, o serviço na obra, são ferramentas poderosas para nos manter firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor. Amém, igreja? Frequência no culto, aplicação e zelo na obra são ferramentas poderosas para não nos deixar cair, ainda que a carne vacile, ainda que o pé tropece, não iremos cair. A mão de Deus irá nos sustentar. Aleluias, glórias a Deus. Olha o que o salmista diz, Salmo 73, 16 e 17. Quando eu pensava em compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e considerei o fim deles. Então era um fardo, isso perturbava, atormentava, afligia, tirava o sossego do salmista, até que entrou no santuário de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo de número 84, verso de número 4, vai nos dizer: felizes são os que habitam na tua casa, para sempre hão de te louvar. Amém, igreja? Olha a importância da frequência do culto. Olha a importância de estarmos reunidos, como o salmista diz, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Olha quão importante estar em contínuo no santuário de Deus, o adorando e o louvando. Isso vai nos livrar de muitos males. Isso vai nos colocar os olhos aonde realmente importa, que é ver o Filho e crer nele. A gente presencia, nesse pouco tempo que o Senhor nos permite estar servindo na sua casa de oração, priorizam o trabalho, priorizam a família, priorizam a distância, arrumam tantos laços e embaraços para si próprio e falam: mas o meu coração Deus conhece, Deus sabe que eu sirvo e eu adoro. E pouco a pouco a gente vê o processo e acaba se afastando, se esfriando, a fé esmorecendo, a chama que deveria arder continuamente sobre o altar acaba se apagando e se desviam. E aí já não dá mais para saber se um dia aquela criatura foi cristão. Tão é o nível de imundície e de envolvimento com as coisas do mundo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Por isso, primeiro a gente troca, depois a gente deixa, depois a gente esquece, tropeça e cai. Então vamos analisar as nossas vidas e analisar a desculpa que damos para não ir ao culto, porque esse é o tema principal desse Salmo de Asaf. Quando Asaf estava longe do santuário, longe do símbolo, longe dos instrumentos, longe dos louvores e da adoração, longe dos seus outros 11 parceiros que o adoravam na presença do Senhor, no santuário do Senhor. Quando Asaf estava longe, ele, por um breve período de tempo, ele olhou ao redor. E quando ele olhou ao redor, a riqueza e a prosperidade dos ímpios o seduziram. A arrogância dos ímpios o seduziram. A soberba dos ímpios o seduziu. Mas quando ele entrou no templo do Senhor, no santuário do Senhor, ele pôde ver qual era o fim deles. Que não gozariam dessa paz e dessa glória que o Senhor está manifestando hoje, nessa manhã. Eles não têm entendimento e conhecimento do Altíssimo, a qual nós temos.
eles não sabem e não podem chamar a Deus de Pai, ou até mesmo de Senhor, porque eles são escravos do pecado, escravos da própria arrogância, escravos do próprio dinheiro, escravos de Mamon. No seu coração não habita o fruto do Espírito Santo de Deus, mas o que há ali, Asaf viu ao entrar no santuário de Deus, ali o que há é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ali há pecado e morte, ali não há vida, há podridão. Ali não há esperança e expectativa do céu. O que ali há é uma condenação de choro, ranger de dente, durante toda a eternidade. E essas coisas não é vista assim de cara. Não é vista assim, mas é pouco a pouco. Vai entrando quando nós negligenciamos estar na casa de Deus, estar no santuário de Deus. Amém, igreja? Então que nós possamos analisar, quando aparecer uma oportunidade dessa em nosso coração, a qual o nosso coração quererá nos levar para longe de Deus, ou falar um culto só não dá nada, não tem problema, só por hoje eu estou tão cansado, meu corpo está tão cansado, só por hoje não tem problema, que nós possamos lembrar de Asaf, um homem velho no ministério, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a escrever 12 salmos. Quando esse homem não estava na presença de Deus, pouco faltou para cair. Quem dirá de mim? Quem dirá de mim? Que tão pouco fiz na obra do Senhor e tão pouco contribuí para a obra de Deus. Eu não tenho esse privilégio de me ausentar do santuário de Deus. Não, mas do contrário, felizes são os que habitam. O pouco que faltou para o salmista cair foi o tempo de chegar na casa de Deus, aprender de Deus e adorar a Deus na beleza da santidade. Então que a nossa oração constante seja Salmos de número 27, verso de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém, igreja? Que essa seja a nossa confiança, que essa seja a nossa oração. Essa coisa nós devemos pedir ao Senhor e buscar, não somente pedir e esperar em Deus, mas olha que tem momentos que Deus manda confiar, entregar e esperar, mas aqui é para pedir e para buscar. Então há tanto um pedido para que Deus trabalhe em pró, quanto um esforço meu para também alcançar. É algo que deve trabalhar conjunto, Deus e eu. Deus livrando de covas, Deus livrando de embaraços, Deus livrando de armadilha, Deus livrando de laços, Deus livrando de tudo que o inimigo colocar aí diante. E eu mortificando, crucificando e matando a minha carne dia após dia, crucificando o meu desejo e entendendo que o desejo da carne vai perecer, porque a carne vai perecer, mas a alma será eterna. E lembrar sempre de o que Deus fez, e o que Deus faz e o que Deus fará em nossas vidas. Amém, igreja? Deus é a nossa confiança. Olha o que o salmista diz, Salmo 20, verso de número 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Então a nossa segurança e a nossa confiança não está na prosperidade ou na riqueza. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém também. Uma coisa eu tenho certeza, Deus sabe o melhor para mim. Eu não sei o melhor para mim. Eu não sei se eu tivesse uma conta bancária gorda, como seria para frente.
Se esse colírio do mundo não iria vislumbrar os meus olhos e fazer com que a minha alma se perdesse. Eu não tenho essa certeza acerca do futuro, mas Deus me conhece. Deus nos conhece, igreja. E conforme permitimos Deus nos moldar e nos fazer segundo a imagem e semelhança dele, nós poderemos desfrutar do melhor dessa terra. E quer saber de algo? O melhor dessa terra de viventes é viver em comunhão com o nosso Deus. Por isso que o salmista, no Salmo de número 73, lá no final, ele vai dizer, depois de tudo isso, de todo esse diagnóstico que o salmista diz, mas para mim, já dentro do santuário do Senhor, ele vai dizer: bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Amém, igreja? Então é nos aproximando de Deus e anunciando as suas obras que nós vamos testemunhar o bom do Senhor para as nossas vidas. Que essa seja uma verdade, que não possamos olhar para a horizontal, mas focado no objetivo, que é o nosso Deus, olhando e buscando as coisas que são de cima e tendo comunhão, tendo o prazer de estar no santuário de Deus e trabalhando em prol da obra de Deus, que Deus garantirá que os nossos pés não resvalem, não tropecem e que nós não venhamos a nos desviar. Amém? Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Na hora que diz lá assim, ó, no versículo 3 aqui, ó, pois eu tinha o que, irmãos? A minha tradução diz assim, ó, inveja. Guarda algo, irmãos. É um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter no coração dele. Inveja. A inveja não é só do dinheiro não, viu? Tem pessoas que invejam o relacionamento, invejam o filho, tem pessoas que invejam tudo. Então se tem algo que a gente tem que tirar de dentro do nosso coração é a inveja. A inveja, a gente está se matando a nós mesmos. A cada dia, quando você olha para a vida alheia, a inveja é um dos piores sentimentos. Por isso que fala lá, ó, foi por causa da inveja. A minha Bíblia diz assim, ó, faltou um pouco para que se escorregassem os meus passos. Então quer dizer, estava no caminho, olhou para a vida alheia, veio a inveja quase. Mas tem algo aqui que agora eu quero pegar aqui com a igreja, para dividir com a igreja. Quando fala em prosperidade, irmãos, quando foi falado, irmãos, muito bem colocado. Prosperidade, quando fala nisso aqui, ó, uns Deus vai fazer com que tenham um pouco mais, outros tenham um pouco menos. Mas se a gente é justo aos olhos de Deus, Ele vai nos manter no maná diário, vai ter. Porque fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Agora por quê? Por que a uns Deus faz com que prospere um pouco mais e a outros não? Deus trabalha com isso aqui, ó, irmão, sinceridade de coração. Ele sabe que se Ele der para mim, eu vou dar as costas para Ele ou não. E Ele está preocupado com a salvação da alma. Às vezes a gente se pergunta, por que, Jesus? Às vezes a gente fala da boca para fora, mas isso aqui, irmãos, quem conhece o que está aqui dentro é só Deus. Ah, mas eu estou padecendo financeiramente falando. Está sendo justo? A palavra de Deus não é mentirosa não. Olha a plantação. Está plantando o que aos olhos de Deus? Diante de tudo que Deus tem ensinado, tem dado as costas para Deus? Ah, eu estou padecendo financeiramente, eu estou passando necessidade dentro da minha casa. Deus não é injusto. O que o homem planta na carne, ele vai colher na carne, ponto. Por isso que está escrito, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Muitos começaram bem, está escrito lá, ó, mas por causa dessa cobiça transpassaram a si mesmo e se desviaram da fé. Olha o detalhe desse versículo, olha o detalhe. Até começou bem, Deus dando maná diário, aí começou a entrar algum amor ali, que é a raiz de toda a espécie.
aí começa a faltar, aí começa a mendigar. Por quê, irmãos? Quem conhece o coração é só Deus. Mas guarda algo, irmãos, a gente serve um Deus que ainda que Ele não nos dê tudo o que nós gostaríamos desse mundo, Ele jamais vai nos desamparar se a gente for justo aos olhos dele. Jamais, irmãos. Pode chegar o momento da prova, a prova pode vir para ver se aquele problema que está passando vai me tirar da fé, vai fazer eu desviar, mas não desvia não, que mal um pouquinho de tempo, permanece firme, você vai ver ali na frente. Agora se está dando a costa para a palavra, irmão, vai ver também, não tem jeito, vai ver também. Irmãos, a Bíblia, na hora que você olha para a Bíblia inteira, que você põe esse versículo, põe para mim, irmão, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda, não é um mal não, é a raiz de toda a espécie. Aí, irmão, cobiçou, olha lá, cobiçou, em vez de olhar para o autor e consumador, cobiçou, aí se desvia em vez de olhar para o autor e consumador da fé, a gente se desvia dele. Isso não significa que não vai vir luta, não vai vir prova não, irmãos, mas permanece na fé para você ver se não vai dar certo. Agora deu as costas, é duro falar, irmãos, nem vai mendigar, porque está escrito na palavra dele, o justo não mendiga o pão, mas aquele que é injusto, se está mendigando, se está passando, olha, vem na frente do espelho e fala, meu Deus, aonde eu estou sendo injusto? Aonde eu deixei de ser imagem e semelhança do Senhor? Amém, irmãos? Então não fica triste não. Não fica triste se para uns Deus der mais, para outros Deus der menos. Apenas se esforça para ser justo aos olhos dele, que nunca vai lhe faltar. E acima de tudo, lá na frente, Ele está preocupado com a salvação da nossa alma, porque tudo isso fica aí. Mas a palavra dele, como a pastora pregou, essa permanece para sempre. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Quando o pastor ministrava, Deus nos leva a esclarecer algo à igreja. Porque a gente falou aqui, como diz o Salmos 34, verso de número 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E nós falamos sobre estar indo no santuário de Deus, em comunhão com os irmãos e adorando a Deus na igreja, juntamente com a igreja. Mas devemos tomar um cuidado. Se esses irmãos são verdadeiramente irmãos em Cristo, se o templo, o santuário é verdadeiramente de Deus, porque como diz o Salmo de número 24, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. E a casa do Senhor, a minha casa, será chamada casa de oração, não é covil de ladrões. Devemos ter esse cuidado, porque se os irmãos não são irmãos em Cristo, se não é uma casa de oração, do contrário, é um covil de ladrão, o conselho é: se aparta, sai do meio deles, vá para longe, fuja para os montes e busque em Deus, que Deus mostrará. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmãos? Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Os Salmos de número 40, só o versículo 1, 2 e 3 e 4. É um salmo que todos conhecem, mas eu acho que ele conversa muito com o salmo de Asaf. Olha lá: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Irmãos, o que acontece? Quase aconteceu com os passos de Asaf. Ele quase escorrer. E um ambiente escorregadio está aqui no versículo 2. Charco de lodo. A palavra que Deus colocou no meu coração para pôr no coração da igreja. Não olha para a direita, não olha nem para a esquerda.
Deus tem para mim e para a sua vida um hino de vitória e um cântico de vitória. Mas o hino de vitória e cântico de vitória que é seu, o que é o do irmãozinho é o do irmãozinho. Não precisa se preocupar, irmãos. Mas nesse hino, nesse cântico de vitória, irmãos, vai ter que trazer dentro do coração da igreja temor a Deus. Vai ter que trazer, irmãos, confiança no Senhor. Olha o versículo de número 4. Por que vocês acham que o salmista está dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira? Por quê? Porque aqui está mostrando um pouquinho da prosperidade de quem? Do ímpio. São soberbos, se desviam para a mentira. A farinha para a panela de quem comer desse veneno que olha para a prosperidade dos ímpios, primeiro, é vir para a casa de Deus, para o santuário de Deus. Segundo, como o irmão apregoou, é olhar o fim das coisas, é olhar o fim. Ei, confia, põe no Senhor a sua o quê? Confiança. Mas você quer saber quando é que a gente confia no Senhor? É o versículo 1. Esperei com paciência, clamando ao Deus Todo-Poderoso. É igual aquela viúva importunando: Senhor, julga a minha causa. Mas não esquece disso. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. A minha é minha. Na minha vai ser um cântico, na sua é outra boca, vai ser o quê? Um cântico. Cada um aqui vai ser um cântico. Mas todo esse processo, irmãos, corroborou para firmar os passos sobre uma rocha. Firmou o homem na rocha. E aí a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, às vezes a notícia ruim vem e a pessoa abalou. Sabe o que abalou? Porque ainda não confia no Senhor. Você sabe por que abalou? Porque ainda os pés não estão sobre as rochas. Sabe por que abalou? Porque ainda não está caminhando firme, constante e sempre abundante. Não interessa o que vem, irmãos. Quando Deus opera, alguém pode impedir? Eu não tenho como eu não olhar para um novo cântico, um novo hino e não lembrar de Miriam. Mas estavam diante de um mar, Faraó vindo com toda a tropa dele. Mas Deus fez algo tão maravilhoso que colocou na boca daquele povo o que é? Um novo cântico e um hino. Irmãos, olha aqui, ó. É novo. Tudo que é novo já não é mais do mesmo. Tudo que é novo é diferente. Tudo que é novo, irmãos, é diferente. Mas esse processo tinha um propósito: fazer eu e você estar com a vida sobre a rocha e estar com os pés firmes, confiando plenamente no Senhor. Que eu e você possamos ir embora para casa com essa palavra. Se olhar para a prosperidade dos outros, irmãos, outros, eu digo dos ímpios, e até para quem não é ímpio, tem gente que inveja a prosperidade até do justo. Isso é charco. Não esquece, Deus tem para a tua vida um novo cântico. Ele tem para você, para sua boca, um novo cântico, um novo hino. E na hora que abrir a boca, olha aqui, ó, muitos o quê? Então guarda algo, Deus não vai fazer eu e você falar no anonimato não, irmãos. Porque tudo que a gente busca no secreto, clama no secreto, quando Deus honra, é em público. Mas é para a glória do homem? Não, é para que todos olhem para aquele testemunho e tema a Deus e confiem em quem? Em Deus, irmãos, plenamente em Deus, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.